Os principais sabotadores que estão sabotando o seu planejamento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal. Nós ajudamos pessoas que desejam morar em Portugal de forma planejada e sem correr riscos. Aí você deve estar pensando, Valéria, mas quais são esses sabotadores que você está falando? Inclusive, semana passada, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, nos stories do Instagram, que eu queria saber das pessoas, a opinião delas, o que elas estão sentindo de dificuldades para elaborar ou desenvolver o seu planejamento. E nós tivemos algumas respostas lá. E eu vou compartilhar, antes de eu entrar aqui, quais são os principais sabotadores. Eu vou ler aqui algumas respostas que as pessoas colocaram lá. E a primeira aqui que eu gostaria de salientar é dinheiro. Alguns colocaram dinheiro, outros colocaram boletos, outros colocaram liquidação de dívidas. Junho começa o planejamento real para 2023. Planejamento financeiro de quem recebe um salário mínimo aqui no Brasil. Se você perceber que o que está em comum aqui nessas respostas é a falta de dinheiro. Agora vamos para outra etapa dessas respostas. A primeira, minha maior dúvida é onde morar. Quero trabalhar, mas não gosto de grandes centros. Definir uma região. A outra, não saber como levar a minha família com a documentação necessária. A outra seria aqui a venda da minha casa, questão de documentação. Agora vamos para a última. Eu classifiquei em 3 categorias diferentes. A primeira é falta de dinheiro. Aqui a gente percebeu que a maioria das respostas era porque era falta de dinheiro, o planejamento financeiro, que não conseguia fazer porque ganhava salário mínimo, dívidas, boletos, etc. O segundo é, eu não sei onde morar em Portugal, eu não sei qual a documentação correta, eu não sei como levar a minha família. Então, agora a gente vai para a terceira e última categoria aqui que eu separei. A última é a própria falta de planejamento. Uma pessoa respondeu, preciso da sua orientação. A outra, o meu está parado, mas tenho o meu sonho de ir para Portugal trabalhar. E o último, no momento estou trabalhando aqui no Brasil, mas a minha cabeça já está focada em Portugal. Então eu vou deixar até essas respostas aqui no vídeo, tá bom? Para que vocês também vejam. Então eu separei aqui em três categorias, como eu falei. A primeira, falta de dinheiro. A outra, uma falta de conhecimento, saber o que precisa de documentação, região para morar. E o outro é um pouco de procrastinação, um pouco de desculpas aqui, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que seriam sabotadores? São fatores que você acaba colocando como impedimento de você realizar o seu planejamento. Então, vamos lá? O primeiro deles que eu classifiquei aqui seria procrastinação, exatamente. Sabe aquela coisa que você fala todos os dias? Amanhã eu começo. Acontece muito isso com dieta, né? Eu vou começar na segunda-feira. Eu vou começar no dia 1º do mês seguinte. Então, a procrastinação é uma desculpa e um fator que realmente muitas pessoas usam procrastinação para não começar o seu planejamento de mudança para Portugal. Então fica naquela vida inteira, depois eu começo, depois eu vejo, e fica só ali informações superficiais e não entra mesmo a fundo no seu planejamento. Então, se você identificou aí que um dos sabotadores é a procrastinação, o que você deve fazer? Fazer hoje, não deixar para amanhã. Esse negócio de você, amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Não, sente hoje e já comece a fazer o rascunho do seu planejamento. O que você tem que fazer? Quais são as informações que você precisa saber? Quais são os seus objetivos em relação a Portugal? Seja numa planilha ou seja no caderninho que você vai comprar. Então já começa a anotar tudo isso, para que você não deixe para amanhã, porque vai chegar amanhã, você vai inventar outra desculpa. Então uma forma de você evitar esse sabotador é você fazer hoje, começar hoje o seu planejamento, tá bom? O segundo é a superficialidade. O que eu quero dizer com isso? Também está muito linkado aqui também com a procrastinação. Porque quando você está na procrastinação, você está vendo as coisas só de uma forma superficial. Você não entra e busca conhecimento. Então, muitas dessas respostas aqui que eu percebi, as pessoas elas não têm conhecimento, elas não têm conhecimento sobre Portugal a fundo, a ponto de decidir, por exemplo, uma região que gostaria de morar, saber qual a documentação. Gente, até hoje eu recebo perguntas muito básicas de pessoas que querendo saber qual a documentação que ela precisa para morar em Portugal.
Isso a partir do momento que você decidiu morar em Portugal, essa informação você já tem que ter na ponta da língua, você já tem que saber o que você precisa para morar legalmente em Portugal. Então, se você vive aqui só no superficial, você não consegue se aprofundar em conhecimento sobre Portugal. E para fazer uma mudança dessa tão importante, você precisa se aprofundar em conhecimento sobre Portugal. Então, não baseie, eu sempre falo isso, não baseie o seu planejamento em apenas um vídeo que você viu na internet, apenas um post no Instagram que você viu, ou num stories que você viu no Instagram. Não baseie todo o seu planejamento, toda a sua mudança de vida, porque na verdade você vai mudar de país, você vai mudar de vida, você vai praticamente começar do zero. Não baseie o seu planejamento, que é tão importante, que é de suma importância para a sua adaptação, para a sua vivência em Portugal, em apenas vídeos esporádicos, né? Informações esporádicas, sem se aprofundar. Então tome muito cuidado com isso, porque a superficialidade pode sim ser um boicotador, um sabotador do seu planejamento. Você pensa ali que você está fazendo um bom planejamento e na verdade você está vivendo só de opiniões de outras pessoas. Porque tanto nós aqui, a gente aqui no Voando para Portugal, a gente tenta mostrar uma geral, mostrar dados, informações sobre Portugal. A gente tenta ao máximo não emitir a nossa opinião. A gente muitas vezes a gente coloca a nossa opinião, mas a gente traz sempre uma visão geral, que é para que as pessoas analisem e vejam se está de acordo com os seus objetivos, com as suas necessidades e com o seu perfil em relação a Portugal. Tem pessoas que realmente vai fazer esse planejamento e vai falar, não, Portugal eu acho que não é para mim. Outras pessoas vão falar, não, eu acho que Portugal é para mim sim. Então isso cabe cada um decidir, buscar as informações corretas, as informações e o conhecimento correto de acordo com os seus objetivos, e aí sim você faz o seu planejamento em cima desse conhecimento. Não faça de forma aleatória, de forma superficial, porque tem grandes chances do seu planejamento não dar certo e chegar em Portugal você realmente se frustrar, tá bom? E o terceiro item aqui seria a ansiedade. A ansiedade te leva a ter atitudes impulsivas, ou seja, você decide por impulsividade, você decide no impulso as coisas, sem planejamento ou com o mínimo de planejamento possível. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu quero tanto morar em Portugal, mas hoje eu não tenho condições financeiras. Mas amanhã eu vou ver se eu compro uma passagem parcelada e vou lá com 200 euros, que tá tudo bem. Porque eu vi na internet um vídeo de uma pessoa que foi com 100 euros e se deu bem em Portugal, só tinha o dinheiro da passagem e chegou em Portugal, deu tudo certo, conseguiu tudo. Gente, isso é uma exceção no meio de uma regra. Isso não existe. Pode existir para uma ou duas pessoas, mas isso não quer dizer que vai funcionar com você. Então, a ansiedade te faz tomar as atitudes impulsivas e aí você pode se arrepender muito. Por quê? Porque a ansiedade te fez você fazer coisas, né? Tomar atitudes que depois você vai se arrepender. Então, não faça isso. Então, se o seu planejamento precisa de 1 ano para que ele seja realmente completo, seja um bom planejamento, a ponto de você chegar em Portugal e ter condições ali de ficar pelo menos 6 meses, procurando um trabalho que você realmente deseja, procurar uma casa, enfim, você possa fazer o teu planejamento de uma forma que você tenha condições de se adaptar de uma forma mais tranquila em Portugal. Porque a gente sabe que uma mudança, ela, por mais planejada que seja, sempre vai ter as adversidades, vai ter os imprevistos. Então, se você faz isso somente na ansiedade, acelera o teu planejamento, ou faz o planejamento de qualquer jeito, porque você está ansioso para chegar em Portugal, então há grandes chances de você realmente chegar em Portugal e se frustrar muito. Então, esse sabotador você também tem que ter atenção na hora que você está fazendo o seu planejamento. Então, você vai fazer o seu planejamento, você vai ver muitas vezes, eu queria tanto ir para Portugal daqui 6 meses, mas eu estou vendo aqui que a minha situação financeira, que eu não tenho condições de ir agora. Então, ao invés de 6 meses, eu vou esperar daqui 1 ano,
porque aí eu sei que eu vou chegar em Portugal com melhores condições, não vou ficar vulnerável e ter que trabalhar em qualquer emprego, qualquer trabalho que eu não gosto só porque eu estou desesperado. Então tome muito cuidado com isso. Então a terceira aqui, ansiedade. A outra coisa também que é muito comum quando a gente começa a fazer o nosso planejamento e que pode ser um sabotador assim muito poderoso é a inconstância. Um dia você quer, um dia você não quer mais. Um dia você decide fazer A, outro dia você decide fazer B. Então, você não tem uma constância dentro do teu planejamento. Não, quais são os meus objetivos? Meu objetivo é estudar em Portugal. Então, eu vou buscar informações relacionadas ao estudo, à universidade, ao curso. Não, eu quero empreender em Portugal. Então, eu vou buscar informações sobre aquilo que eu quero empreender em Portugal para saber se é viável, se não é viável. Então, eu vou buscar informações direcionadas para isso. Não ficar assim inconstante. Ah, mas eu acho que isso é difícil. Ah, mas isso eu acho que não vai dar certo. Ah, hoje eu quero. Ah, amanhã eu já não acho que não é bem assim. Essa inconstância é um grave sabotador do seu planejamento. Então, tome muito cuidado com isso. O quinto seria falta de conhecimento. E isso é muito grave. Porque se você vai mudar de um país, você tem que conhecer esse país de norte a sul. Você tem que saber cultura, você tem que saber as leis do país. Se você vai empreender, por exemplo, você tem que saber os tributos, os impostos, os encargos de um empreendedor, de uma pessoa que vai montar um negócio em Portugal. Então, tudo isso você precisa saber para que você possa colocar isso dentro do seu planejamento. O planejamento, eu sempre falo isso, ele é baseado em 3 pilares. E esses 3 pilares têm que estar muito bem fundamentados. O primeiro pilar, conhecimento. Você precisa realmente saber do país no qual você deseja se estabelecer, saber tudo sobre aquele país, principalmente aquilo que diz respeito aos seus objetivos, ver se atende os seus objetivos. Então, o primeiro pilar, conhecimento. O segundo pilar, financeiro, planejamento financeiro. Você precisa ter uma reserva financeira ao chegar em Portugal para que você possa ali se manter pelo menos 6 meses. Você tem que fazer o seu planejamento financeiro como um todo, porque a reserva financeira é um dos elementos que faz parte do planejamento financeiro. Ela não é o planejamento financeiro, ela é uma dos itens do planejamento financeiro. Então você tem que se preparar financeiramente para você fazer essa mudança. E além disso, o outro pilar, o terceiro e último pilar, é o psicológico. Você precisa saber se você tem perfil de imigrante, se você realmente se adapta à cultura de Portugal, porque não é a cultura de Portugal que tem que se adaptar a você, é você que tem que conhecer a cultura de Portugal e saber se você se adapta a essa cultura, se você se adapta aos costumes, se você se adapta à dinâmica de vida de Portugal, que é diferente do Brasil. Então tudo isso você precisa conhecer para saber se Portugal é para você. Entende? Então, falta de conhecimento. É impossível você desenvolver um planejamento, elaborar ou desenvolver um planejamento sem o conhecimento certo. Falta de iniciativa para começar, buscar conhecimento, esperar sempre que alguém lhe ajude a buscar informação ou a lhe ajudar de alguma forma. Não tenha essa dependência. Seja autônomo, busque essas informações, tenha iniciativa, porque se você não tiver iniciativa, se você não tiver iniciativa no Brasil, você não vai ter iniciativa em Portugal e as coisas vão ser muito complicadas para você em Portugal se você não tiver iniciativa. Então você precisa buscar essas informações, ter essa iniciativa, na verdade, de buscar essas informações, buscar esse conhecimento, tá bom? Então, não depender das pessoas. Mas fulano falou que ia me ajudar e acabou não me ajudando, então eu não vou para Portugal porque eu não tenho essa ajuda. Não, você pode buscar essa informação, você pode buscar ser autônomo nesse sentido, né? Então você seja o mais autônomo possível nessa iniciativa de fazer o seu planejamento. Busque sim informações, busque conhecimento, mas dependa de você, não dependa dos outros, não transfira essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande de uma mudança de país, para terceiros. Essa responsabilidade é sua, você tem que saber tudo sobre Portugal, né? A gente recebe muitas mensagens assim, as pessoas falam: mas aqui o salário mínimo é 705 euros.
Ok, você tinha que saber disso lá no Brasil antes de fazer essa mudança. Não é estando em Portugal que você tem que, agora me surpreendi que agora eu sei que o salário aqui é 705 euros, não dá para fazer nada. Você deveria ter feito essa pesquisa, ter tido essa iniciativa para colocar dentro do seu planejamento ainda estando no Brasil, para não correr esse risco ao chegar em Portugal. Então, falta de iniciativa também é um grande sabotador do seu planejamento. Agora, gente, a sétima e a última item aqui que eu gostaria de colocar como sabotador, que seria não renunciar. O que eu quero dizer com não renunciar? É você tá aí no Brasil e você tem o desejo de morar em Portugal, você tem o sonho de morar em Portugal, mas você não quer abrir mão da sua vida aí no Brasil, você sabe que você precisa fazer algumas economias, fazer algumas renúncias, mas você, não, eu quero a minha vida e vou levando assim, um dia pode ser que eu consiga ir para Portugal. Não, não é assim, você tem que colocar as suas prioridades. Primeiro, na verdade, você precisa ter objetivos. Quando você define os teus objetivos, você vai definir as prioridades. Então, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é morar em Portugal. Então, o que eu preciso para morar em Portugal? Eu preciso de documentação, eu preciso fazer o meu planejamento financeiro. E para que eu faça tudo isso, o que eu tenho que fazer? Olha, eu vou ter que trabalhar, talvez, eu vou ter que ter um trabalho extra, eu vou ter que cortar aqui alguns gastos aqui na minha casa, eu vou ter que cortar algumas despesas que são mais supérfluas, então eu vou ter que cortar, eu vou ter que abdicar de algumas coisas. Então, tudo isso é importante você saber definir os seus objetivos, definir as prioridades, para que você possa fazer essa renúncia, para que você possa alcançar os seus objetivos. A gente sabe que não é possível você, a não ser que tenha muito dinheiro, e aí você não se preocupa com isso. Mas a gente sabe que nós somos seres humanos normais e que a gente está ali todos os dias matando um leão por dia para, na verdade, viver e sobreviver. Então, a gente tem que fazer renúncias para conseguir abrir mão de umas coisas em prol de outras. Então, mesmo que leve um tempo aí para que você consiga realizar os teus sonhos, alcançar os seus objetivos de chegar a Portugal, se estabelecer em Portugal, mas que você faça isso de uma forma muito consciente e que você possa abrir mão de algumas coisas que você sabe que aquilo não vai te fazer falta, ou aquilo você precisa abrir mão daquilo naquele momento em prol de outras coisas. Então tome muito cuidado com isso, que isso pode ser um grande sabotador. Você querer conquistar algo sem abrir mão de outras coisas. Então, tome muito cuidado com isso, que isso pode ser um grande sabotador, tá bom? Então, estes foram os principais sabotadores, são 7 sabotadores aqui que eu trouxe, que eu compartilhei aqui com vocês. Acredito que a intenção desse vídeo é abrir um pouquinho a sua mente para que você possa, você que está aí fazendo o seu planejamento ou tentando fazer o seu planejamento, mas está sentindo dificuldade, você identificou algum desses sabotadores que está atrapalhando o seu planejamento. Então tome uma atitude, realmente. Olha, eu não estou conseguindo renunciar, eu não estou conseguindo adotar um estilo mais minimalista para eu conseguir os meus objetivos, eu não tenho iniciativa para buscar as minhas informações, eu não tenho conhecimento sobre Portugal, ou eu sou inconstante, uma pessoa inconstante, um dia eu quero, outro dia eu não quero, aí a ansiedade toma conta de mim e eu acabo fazendo as coisas por impulsividade, vivo só assistindo um vídeo aqui, um vídeo ali sobre Portugal, não conseguia sentar para fazer meu planejamento, ou eu fico procrastinando, né? Amanhã eu faço, amanhã depois eu faço. Então, assim, se você identificou num desses sabotadores que você está deixando de fazer o seu planejamento ou desenvolver o seu planejamento por causa de um deles, tome uma atitude hoje e mude isso, né? Para que você possa realmente alcançar os seus objetivos. Espero que esse vídeo te ajude, espero que esse vídeo seja esclarecedor aí nesse teu processo de planejamento de mudança para Portugal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você já é inscrito e às vezes não está recebendo essas notificações do YouTube, porque muitas vezes o YouTube não entrega o nosso conteúdo, vem aqui no canal de vez em quando para saber se tem vídeos novos, para que você possa estar sempre atualizado, tá bom? E se você ainda não nos segue lá no Instagram, é @voandopp. Lá também a gente coloca informações diariamente, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!